Quero desejar aos amados irmãos a paz de Yahushua. Estamos começando mais uma série de vídeos e dessa vez vamos abordar um assunto bastante polêmico que se diz respeito à volta do Salvador. Um assunto que já foi abordado por várias pessoas dentro da história. E um assunto que foi abordado pelo próprio Salvador, no livro de Mateus, no capítulo 24. Vamos dar início à leitura e na sequência de vídeo iremos expor o que a Escritura quer nos dizer. Mateus 24. Tendo Yahushua saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Yahushua assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, eles pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o ungido, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o ungido, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos ungidos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Salvador. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por isso ficais também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Temos visto vários livros de vários pastores, teólogos, informando, expondo sobre esse tema tão debatido na história, que se refere à vinda do Salvador. Podemos perceber no final desse texto um detalhe que eu creio seja um resumo bastante explicativo do que vai ser a vinda do Salvador. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, em todo o tempo, ficais apercebidos, pois não sabeis a hora que o Filho do Homem virá. Mas em seguida, na sequência da leitura, diz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Salvador confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Salvador, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, amando o próximo. Bem-aventurado aquele servo a quem Yahweh, quando vier, achar fazendo assim, achar amando ao seu próximo, aos seus irmãos. Paulo diz no livro de Gálatas que fazei o bem também aos de fora, mas principalmente os da fé. Ou seja, no resumo, fazei o bem a todos os necessitados, a todos aqueles que precisam da sua ajuda, tendo uma consciência
que essa boa obra não é para sermos salvos, mas porque somos salvos. É fruto de um novo nascimento no Salvador. Não pensemos que, como muitos que eu tenho visto, pensar que é como se fosse uma barganha com o Salvador. Mas não. Nós realizamos essas boas obras porque somos salvos e não para ser salvos, porque está escrito no livro de Efésios. Não por obras, para que ninguém se glorie. É um assunto bastante polêmico e eu desejo, por meio desses vídeos, expor o conhecimento que o Pai, através das Escrituras, tem me mostrado, e que sinto a necessidade que, por meio desse vídeo, repassar informação para que muitas pessoas que estão com dúvidas por ter o sistema as colocado em nossas mentes, assim como um dia eu as tive, em alguns vídeos anteriores eu abordei sobre a questão de entender o livro de Gênesis. E novamente aparece nesse capítulo 24 a questão relacionada a Noé. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, necessário é entendermos o livro de Gênesis, meus amados, para entendermos as Escrituras. Ele cita Noé porque ele sabe que Noé é sombra dos nossos tempos, sombra do que viria. Nós estamos vivendo o que foi o tempo de Noé. A mesma realidade, não mudou nada. Noé, pregador da justiça, falou sobre o mal que viria sobre a terra. Porém, ninguém deu ouvido. Assim também nós estamos, por meio das Escrituras, a expor os mesmos fatos. E chegará o dia a qual o próprio Noé não esperava, quando o Criador disse a ele: entra na arca, tu e a tua família, porque eu irei derramar água em abundância sobre a terra. Isso após cerca de mais de 100 anos depois que o Criador disse para Noé fazer a arca. O mesmo período, é o mesmo, a história está se repetindo, é sombra do que foi no tempo de Noé. Estamos no mesmo período entre o anúncio da palavra do Criador até o dia que o Salvador virá para levar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Eu peço desculpa aos amados irmãos pelas vozes alheias, porque o interesse desse vídeo não é fazer algo de primeiro mundo, mas simplesmente só expor os fatos, para que os amados analisem. Vamos dar continuidade a esse assunto no próximo vídeo, e os amados irmãos analisem com base na Escritura o que esse irmão quer vos passar. Desejo que o Espírito do Pai abra o entendimento dos amados para entender as Escrituras. Um abraço a todos.